Continuação da história da Varig. Durante a gestão de Berta, iniciativa dele, foi criada a Fundação dos Funcionários da Varig, em 1945, que passou a ter o controle acionário da companhia. Para atingir tal meta, convenceu os 550 acionistas da Varig, a maioria composta de pessoas físicas e de origem germânica, a doarem 50% das ações da empresa para a entidade, e a Varig recebeu a incumbência de administrá-la. Para Berta, a fundação tinha como objetivo ajudar as pessoas a se ajudarem, e surgia com a clara intenção de promover o bem-estar social e completar de uma forma essencialmente prática as deficiências da previdência social. Sua visão era que fosse modelo de gestão participativa e referência de mercado como estrutura fundacional, ágil e eficaz na prestação de serviços, ao mesmo tempo em que protegia a empresa das intempéries políticas oriundas da Segunda Guerra. O resultado do trabalho deve voltar ao braço de quem o produziu, dizia Rubem Berta. Sábio, né? Ele admirava o contrato social de Jean-Jacques Rousseau e era adepto do capitalismo social inspirado na encíclica papal Rerum Novarum, mais conhecida como a encíclica sobre as condições das classes trabalhadoras, já que promulgava a distribuição da propriedade em nome da bondade e da justiça, publicado em 15 de maio de 1891, de autoria do Papa Leão XIII. Uma curiosidade sobre o envolvimento de Rubem Berta com a doutrina leonina. No discurso sobre as doutrinas filosóficas que constituem a base da fundação dos funcionários da Varig, ele citou: tornamos então abstêmio, ou seja, para introjetar todos os fundamentos, dispor-se a uma abstinência sexual severa por um longo período. Em 1958, teve início o programa de construções para facilitar a aquisição da casa própria, Vila Varig, em Porto Alegre, com casas populares e preços acessíveis. O projeto do arquiteto Ricardo Menescal, em colaboração com o arquiteto Décio Pacheco, era um conjunto residencial que abrigaria 3.150 pessoas numa área de 45 hectares e mais 15 hectares de reserva, com espaço para áreas de diversão, tráfego, escola, centro de saúde, igreja cooperativa, clube, refeitório e lavanderia. O propósito da Fundação dos Funcionários da Varig era a formação de uma comunidade identificada na mesma profissão, na qual estivessem asseguradas todas as condições do bem viver. Ainda nesse ano, cresceu a abrangência da Fundação para São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, seguindo a expansão da Varig. Em 1965, a Fundação já atingia 10.000 funcionários e seus dependentes, e estendeu os benefícios aos funcionários oriundos da Real e Paner. E em 90, o atendimento chegou a 55.000 pessoas. No decorrer de sua história, a Fundação aumentou essa participação acionária até controlar 87% do capital votante da empresa. Paralelamente, Berta cria o Colégio Deliberante, formado por funcionários de diversos níveis hierárquicos com mais de 10 anos no quadro funcional, e reconhecido engajamento na empresa, que deveriam controlar as ações da direção. No entanto, a Fundação não teve papel relevante até a morte de seu mentor, visto que as decisões estratégicas eram de responsabilidade única do presidente da Fundação, Varig. O Colégio Deliberante elegeu os presidentes da Varig nos primeiros 50 anos da Fundação, cargo acumulado com a presidência da própria Fundação. Os funcionários mais antigos sabiam do apelido dado a esse colegiado, Colégio Concordante, já que a escolha dos funcionários era feita por
era feita por Berta e de acordo com o nível de colaboração dos mesmos, sendo que os diretores indicavam os nomes de funcionários de suas respectivas áreas ao presidente, o qual fazia o crivo final. Fundação Rubem Berta. No início, todos os funcionários da ativa e aposentados eram filiados à fundação, que em 1966 tem seu nome mudado para Rubem Berta em homenagem a seu fundador. A fundação tinha como objetivo a socialização dos resultados da lucratividade da empresa, especialmente na área de assistência social, como auxílio médico odonto-farmacológico, financiamento e fianças habitacionais, restaurantes nas áreas da empresa com preços baratos e possibilidade de desconto em folha, áreas de lazer, atividades desportivas e culturais, garantir a suplementação salarial quando da aposentadoria dos funcionários, etc. Promovia a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários e familiares, aumentando a satisfação e o comprometimento dos primeiros, o que resultaria em maior produtividade. Esse era o círculo vicioso da mais bem-sucedida experiência socializante do Brasil. O estilo bertiano de administrar, muitas vezes confundido com autoritarismo, o amor impresso em ações, a dedicação diuturna foram valores difundidos de tal forma que contagiaram todos os funcionários e acabaram por transformar a organização em instituição. O quadro funcional ficou definitivamente resistente às mudanças que possibilitassem alterações na solidez e estabilidade de seus empregos. Aí iniciava uma mescla entre o particular e o profissional. Os empregados sentiam como se a empresa lhes pertencesse e agiam como tal, demonstrando fidelidade quase que absoluta. Permaneciam, na sua maioria, na empresa por toda a vida e difundiam seus valores aos seus descendentes no modelo só praticado no Japão. Sob a administração de Berta, após a criação da fundação e o término da Segunda Guerra, que tinha dado crescimento técnico à aviação, demonstrando sua viabilidade e segurança, a empresa teve um grande impulso no seu crescimento e vieram os DC-3, os C-47, os Curtiss C-46, Comando. Os DC-3 e C-46 eram aviões excedentes de guerra, comprados em Natal, Rio Grande do Norte, como fizeram para outras companhias aéreas, aproveitando os baixos preços do estoque vendido pelos americanos que tinham base militar naquela cidade. DC-6 e HS-748 Avro também fizeram parte da frota da Varig, sendo que os Avros substituíram os lendários DC-3, os C-46 e os Convair 240. O Avro tinha capacidade para 44 passageiros e seu primeiro voo foi Rio-Belo Horizonte-Rio. Este trecho também era usado para o primeiro voo de instrução para os comissários e comissárias da base Rio. Eu fui uma delas. Além de ser utilizado na ponte aérea Rio-São Paulo-Rio, o Avro fazia voos para regiões remotas no interior do país. Dizia-se na época que esse avião não podia avistar um campo de futebol que queria posar. Essa brincadeira traduzia-se em verdade, na medida da descrição de um de seus voos e respectivas escalas. Belo Horizonte, Montes Claros, Governador Valadares, Bom Jesus da Lapa, Barra do Corda, Xique-Xique, Remanso, Nanuque, Almenara, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Petrolina, Juazeiro, Recife, Campina Grande, Floriano, Teresina, Parnaíba, Fortaleza. Era de lascar o couro, minha gente, dos comissários, obviamente, que eram escalados para enfrentar tal maratona, com pernoites entremeando tantas cidades até chegar a seu destino final. Somente homens eram escalados para tripular esse voo, que ao receberem sua programação mensal e constatarem sua presença, exclamavam: "Querem me matar!" Daí o apelido de voo Mata Bicha.
Esse tipo de avião também foi utilizado nas linhas do interior do Rio Grande do Sul, tripulado por comissárias pilchadas, ou seja, com as roupas típicas de gaúcha, entre aspas, prenda. O uniforme era em azul e vermelho, e as comissárias usavam estilizadamente o poncho, chapéu de abas largas, com barbicacho, botas, guaiacas, que são aqueles cinturões em que o gaúcho leva a faca, o dinheiro e os avios de fumo. Essa fase foi uma homenagem aos gaúchos, celebrada a bordo, e uma visão de marketing que prestigiava o regionalismo da empresa. Tem várias fotos, mas aqui não dá, né? Em 1951, a Varig já servia a várias cidades do Rio Grande do Sul: Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Montevidéu. No ano seguinte, adquiriu o controle da Aerogeral, que possuía linha regular entre Rio de Janeiro e Natal, com escalas em cidades do litoral brasileiro como Salvador e Recife. Com essa aquisição, expandiu seus serviços até o Nordeste. Os Convair 240, dando mais velocidade à sua frota, chegaram em 1954, e a Varig desenvolveu estratégia de marketing e tarifas reduzidas para competir com Real, Paner, Cruzeiro do Sul e a VASP. Outro avião que marcou sua chegada foi o Super G Constellation, da Lockheed, em 1955. Em função desse avião e o início de suas rotas internacionais de longo alcance, a Varig reformulou áreas estratégicas como tráfego, serviço de bordo, vendas e manutenção. Os voos decolavam do Rio de Janeiro, com escalas em Belém, Port of Spain, Ciudad Trujillo, atual Santo Domingo, até chegar a New York, em Idlewild. Esse voo tinha a duração de 21 horas. E mais tarde foi estendido para Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires.